Versão dos descendentes de Joaquim de Lanes. Tendo feito um resumo biográfico de Alexandre Bretel e enviado ao deputado Luiz Fernando Linhares para justificar um projeto de lei dando o nome de Alexandre Bretel a uma das escolas estaduais da cidade, cópia ao Dr. Dário, recebemos, do ilustre porciunculense, uma comovente carta em que, entre outros assuntos, focalizava. Aprovado o projeto em apreço pela Assembleia Legislativa do Estado, que tem como padrinhos o bondoso amigo e deputado Linhares, darei conhecimento imediatamente ao Centro de Estudos da Universidade de René, cujo interesse pelo passado comovente de Alexandre chegou a enviar 2 dos seus mais destacados professores catedráticos para recolherem em loco novos subsídios sobre sua vida na Fazenda São Joaquim. Desnecessário será dizer ao prezado amigo que sua exaltação poética à memória de Alexandre tocou profundamente a sensibilidade do meu velho e sofrido coração. Uma fotocópia dela está sendo enviada para a França. Termina a carta afirmando, com base na biografia escrita por Joaquim de Lanes. Apenas um pequeno, mas importante reparo no resumo da biografia de Alexandre, o fundador do Arraial de Santo Antônio do Carangola e desbravador pioneiro desta região, onde se situa a nossa atual Porciúncula, não foi José, e sim Joaquim de Lanes Dantas Brandão. José, irmão de Joaquim, chegou depois, motivado pelo irmão que, por sua vez, desbravou outras terras situadas abaixo da confluência dos rios Perdição e Carangola, as quais integram hoje o município de Natividade e adjacências. O depoimento, em anexo, escrito há 103 anos, atesta a fundação de Porciúncula. Haverá outro que possa contestá-lo? Nada, porém, encontramos que corrobore a afirmativa de Alexandre Bretel. Eloy Vieira Lanes, bisneto de José de Lanes, até há pouco repertório vivo de todos os fatos que constituem a história de Porciúncula em seus primórdios, bem como Antônio Fernandes Duarte, inteligência viva e memória prodigiosa, e todos os vultos do passado de Porciúncula, até mesmo todos os autores que consultamos, são unânimes em reconhecer José de Lanes como doador à mitra diocesana das terras que hoje constituem o perímetro urbano de Porciúncula e fundador do Arraial. Diz Leopoldo Moilaert, no álbum do município de Itaperuna, a Santo Antônio do Carangola, desde 1845, possuía o seu patrimônio, constituído por 10 alqueires de terras que foram doados por José de Lanes e sua mulher. Apesar de negarem várias pessoas a exatidão das divisas estabelecidas, porquanto alegam que, ao tempo da doação, não existia a chácara do cidadão Guilherme Rapson, consta de uma certidão que examinamos que tais divisas eram Rio Carangola abaixo dividindo com terras dos doadores e Rio acima dividindo com uma porteira da chácara do referido Guilherme Rapson, tudo vertente do mencionado rio. Guilherme Rapson foi o segundo marido de Dona Guilhermina, viúva de Alexandre Bretel. Através de um contraprotesto, medida judicial que tramitou pelo Foro de Itaperuna, da lavra do eminente desembargador, então advogado, Agenor Ferreira Rabelo, vemos que muito antes de 1832, época em que Joaquim de Lanes deixou a carreira militar e veio se estabelecer nas terras do Carangola, a Alexandre Bretel, p. 76, já José de Lanes se apossara das terras da Perdição. Para aclararmos os direitos incontestes dos atuais proprietários das terras do Ribeirão e Fazenda em Perdição e em seus sucessores e antecessores, temos que remontar ao ano de 1825. Foi efetivamente nessa data que José de Lanes Dantas Brandão, um dos primeiros poceiros desta zona do Carangola, espírito aventureiro e audaz, afrontando mil perigos e a rebeldia dos índios impuris, habitantes selvagens, por trilhas mal abertas nas matas virgens, conseguiu, da Serra dos Arrepiados, em Minas, ganhar as vertentes do Carangola. Senhor de terras possuídas desde São Mateus, hoje Faria Lemos, até a Barra do Carangola e ainda no Rio Muriaé, até São Domingos, José de Lanes voltou a Minas em 1827 e de lá regressou com seus irmãos, Antônio e Francisco, aos quais cedeu posses à margem do Rio Carangola desde a Fazenda São José. Daí em diante, o principal objetivo do colonizador desta zona foi atrair para suas matas virgens os amigos e conhecidos que aqui vinham tentar fortuna. No número destes, figura Vitoriano José de Faria, primeiro proprietário das terras, cuja posse ambiciona a protestante. Sobre a transação feita por José de Lanes, poceiro, e Vitoriano de Faria não existe nenhum documento. O certo é que, mais tarde, quando aquele dispôs de outras terras no mesmo lugar, respeitou a posse e domínio não só de Vitoriano como de Gaspar de Tal. Além do que vimos, autores aqui se referem a José de Lanes como fundador de Porciúncula. Dídimo de Castro Peixoto em A História Fluminense, Major Porfírio Henrique em A Terra da Promissão, Anuário Geográfico do Estado do Rio de Janeiro, N11, Jaci Pacheco em A Paisagem Fluminense, além de Moilaert, que, como vimos atrás, viu a cópia da escritura de doação. E é de se ressaltar que, já em 1825, José de Lanes se apossara das terras da Perdição, situadas abaixo da Cachoeira dos Tombos. Somente em 1832 foi que Joaquim de Lanes deixou a carreira militar para se estabelecer nesta região. Conforme afirma Bretel, Obcit p. 77, Joaquim de Lanes vendeu os 2.000 alqueires de terras, dos quais reservou 600, e nessa ocasião doou terras para a fundação do Arraial de Santo Antônio, 1864.
Todavia, desde 1845 existia a capela construída por José de Lanes em terreno por ele doado à mitra diocesana de Mariana. No inventário do espólio de José de Lanes, as terras que deixou da fazenda São José confrontavam com o patrimônio de Santo Antônio. Confirma o ilustre engenheiro Sá de Sobral Pinto, em relatório apresentado ao prefeito de Itaperuna. Fato é que, medida a fazenda São José, propriedade de herdeiros e sucessores de José de Lanes Dantas Brandão, pelo engenheiro civil Manuel José de C. de Lima, em 1888, ficaram determinadas, na planta, os limites de Santo Antônio do Carangola e os do cemitério respectivo, em áreas separadas. Do que acabamos de ver, parece-nos que não pode existir dúvida quanto ao fundador e doador das terras do Arraial de Santo Antônio. Todavia, há uma versão que procura conciliar as hipóteses. Foi-nos transmitida por membros da família Nogueira Lopes, que diziam ter ouvido de seus pais, Otávio e Lili, descendentes de Bretel e velhos habitantes da região, que a doação foi feita por José de Lanes, de terras desmembradas da fazenda São José, e que mais tarde também Joaquim de Lanes doou uma parte desmembrada da fazenda do Algodão. O divisor de águas das referidas fazendas, no atual perímetro urbano de Porciúncula, parece corroborar a versão. As vertentes da margem esquerda do córrego do Goiabal faziam parte da fazenda São José e, do outro lado, as terras que vertem para o rio Carangola pertenciam à fazenda do Algodão.